A instrução é uma transmissão de valores e a educação serve para informar, formar e formatar para a ordem. Todo mundo precisa saber de química, física e biologia, de história e geografia, de português e matemática, educação física e alguma coisa a mais. Hoje em dia também é preciso saber de informática, de inglês, de como participar, de cidadania, ecologia. Alguém decide isso por nós. E esse alguém está no Estado. E o Estado é o proprietário da educação por meio de diretrizes, da escola pública e privada, diplomas, certificações, etc, etc, etc. A educação libertária é o antônimo disso tudo. Os anarquistas inventaram suas escolas modernas de maneira a agrupar crianças, jovens, adultos, velhos de ambos os sexos com suas inquietações urgentes. Os anarquistas pensam em cultura libertária e não em educação como formatação. Sabem que uma escola anarquista é impossível no capitalismo de hoje em dia. Desde quando a educação passou a ser monopólio do Estado, ela também foi devorada por ele. Entretanto, no passado, antes desse monopólio se firmar, os anarquistas inventaram escolas como espaços de formação e informação para a indisciplina, e que funcionaram como maneira de informar para armar trabalhadores contra o Estado e a propriedade. Foi uma época envolta ainda nos vestígios do iluminismo. Hoje em dia, a cultura libertária ataca pela sua maneira singular de propiciar o pensar criança. Práticas livres do predomínio da razão sobre os impulsos, tempo de intempestividades em qualquer espaço. Tempo de intempestividades em qualquer espaço. Farás da alma, que não existe, um homem melhor que ela. Existe a exclusão dos loucos. Essa forma de exclusão, pela qual nós curto-circuitamos aqueles que são doentes e os reintegramos em um circuito marginal, um circuito médico. Ao estudante, ele também está aprisionado em um circuito que possui dupla função. A primeira função é de exclusão. O estudante é posto à parte da sociedade, relegado a um campus, onde ao mesmo tempo transmitem-lhe um saber do tipo tradicional, démodé, acadêmico. Um saber que não tem relação com as necessidades e os problemas do mundo de hoje. Proibiram que
eu te amasse, proibiram que eu te visse, proibiram que eu saísse e perguntasse alguém por ti. Proíbam muito mais, preguem avisos, fechem portas, ponham guizos, nosso amor perguntará e daí, daí, daí. Por mais cruel perseguição, eu continuo a te adorar, ninguém pode parar meu coração, que é teu, que é teu, que é teu. Proibiram que eu te amasse, proibiram que eu te visse, proibiram que eu saísse e perguntasse alguém por ti. Proíbam muito mais, preguem avisos, fechem portas, ponham guizos, nosso amor perguntará e daí, daí, daí. Por mais cruel perseguição, eu continuo a te adorar, ninguém pode parar meu coração, que é teu, que é teu, todinho teu. A crítica é a luta do obcecado contra a obsessão como tal, contra toda obsessão. Uma luta fundada na convicção de que a obsessão, ou para usar as palavras do crítico, a atitude religiosa ou teológica, está presente em tudo. Ele sabe que nem só em relação a Deus as pessoas se comportam de maneira religiosa ou devota, mas também em relação a outras ideias como o direito, o Estado, a lei, etc. Ou seja, vê obsessão em tudo. E por isso, quer dissolver os pensamentos por meio do pensar. Mas eu afirmo que só a ausência do pensamento me salva dos pensamentos. O que me libertará da obsessão não é o pensar, mas o meu não pensar, ou eu, o impensável, o inconcebível. Tudo que vem fácil vai embora fácil. Sempre fui um anticapitalista convicto. Gostaria de ter lhe dito isso, mas não disse, porque vi sua cara de tristeza e porque o pobre homem parecia cansado. Conversamos por um bom tempo. Creio que falamos do tempo e da linda paisagem que se vê do hospício. Ele dizia: acho que vai fazer calor hoje. E eu lhe dizia: é. Depois ficávamos calados, ou eu cantarolava. E ele ficava calado até que de repente dizia, por exemplo: olhe, uma borboleta. E eu respondia: sim, tem muitas. Depois de ficarmos um instante assim, conversando ou lendo juntos o jornal, se bem que naquele dia precisamente
Não lemos juntos o jornal. Álvaro Damião disse: Eu precisava contar a você. E eu perguntei: o que você queria me contar, Álvaro? E ele respondeu: Que o prêmio Laura Damião acabou. Que o prêmio Laura Damião acabou. Acabou. Gostaria de ter perguntado por quê, mas pensei que muita gente, principalmente aqui, tem muitas coisas a me dizer e que esse impulso de comunicabilidade é algo que geralmente me escapa, mas que aceito sem reservas. Totalmente. Totalmente. Não se perde nada por ouvir. Conversamos por um bom tempo. Creio que falamos do tempo e da linda paisagem que se vê do hospício. Álvaro Damião foi embora. E 20 dias depois, minha filha veio me visitar e disse: Papai, eu não devia lhe dizer isso, mas acho que é melhor que você saiba. Álvaro Damião deu um tiro na cabeça. Álvaro Damião deu um tiro na cabeça. Mas como Alvarito fez semelhante barbaridade? E ela respondeu: Seus negócios iam mal. Os negócios dele iam mal. Ele estava arruinado. Já tinha perdido quase tudo. Mas ele podia ter vindo para o hospício também. As coisas não são tão fáceis assim. As coisas não são tão fáceis assim. Quando ela foi embora, eu fiquei pensando em Álvaro Damião e no prêmio Laura Damião que tinha acabado, e em todos os loucos de El Repouso. Nada. Aqui ninguém tem onde descansar a cabeça. 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 E no mês de abril, mais que cruel, desastroso. E soube, sem sombra de dúvidas, que tudo iria de mal a pior. Que tudo iria de mal a pior. Olhe, uma borboleta. Os loucos giravam ao meu redor e eu permaneci imóvel. Como pensador de Rodin. Olhei para eles, depois olhei para o chão e vi formigas vermelhas e pretas em batalha renhida. E não disse, nem fiz nada. 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 O céu era muito azul. A terra era marrom clara, com pedrinhas e torrões. As nuvens eram brancas. As nuvens eram brancas e corriam em direção ao oeste.
Depois, voltei a olhar para os loucos que perambulavam como peças de um jogo ainda mais louco. E tornei a fechar os olhos. Primeiro de janeiro. Hoje percebo que o que escrevi ontem, na verdade escrevi hoje. Tudo que correspondia a 31 de dezembro, escrevi no dia 1º de janeiro. Isto é, hoje. Isto é, hoje. Hoje. E o que escrevi dia 30 de dezembro é o que escrevi dia 31. Isto é, ontem. Na realidade, o que estou escrevendo hoje, escrevo amanhã. Na realidade, o que estou escrevendo hoje, escrevo amanhã. Que para mim será hoje e ontem. E também, de certo modo, amanhã. Um dia invisível. Mas sem exagerar. Um dia invisível. Um dia invisível. Mas sem exagerar. Produz aquilo que o conhecimento quer manter em segredo. O conhecimento de 100 passagens. Estava no ponto do ônibus quando um cara virou pro outro e disse: "Para quantas escolas vai seu filho durante o dia?" O outro respondeu: até eu já voltei para a escola por causa do meu filho, do bairro, das atividades. Pois é, que tanto de escola é este? Escola até de futebol, disse um. E o outro emendou: escola democrática. A gente decide, a gente elege até nós mesmos para os conselhos, julgamos os casos de indisciplina nas escolas, de mãe que bate em filho, de pai que não paga pensão. Tá, você ouviu no ponto do ônibus. Mas a escola democrática não é melhor? Não, não é melhor. Bom, sei. O que se chama de escola democrática é uma maneira de fazer com que todos estejam envolvidos na formação de uma criança e de um jovem, criando condições para antecipar os possíveis desvios. Ela faz com que esses jovens e crianças sejam incorporados numa nova institucionalização que reconhece na mesma pedagogia da punição a condição de adaptação pacífica, passiva e reativa. Então, adaptados às condições e regras exigidas pela escola, pelo bairro e pela cidade, eles trazem consigo suas famílias. Se vacilar, punição. E isso parece indiscutível. Porra, isso é escola democrática. Então, se escolariza, controla e normaliza, pacifica e imobiliza. É ela que formará o futuro cidadão. O bolha, né? O tolo. O crente na universalização da lei, na eleição, na participação, nos condutores. Vivemos não só uma era conservadora, mas de contenção de forças inventivas. Não é fácil ser anarquista nessa época. Por isso mesmo que muitos de nós acreditam na escola democrática. Anarquistas? Seus simulacros. E eu com 18 anos, quando eu tinha 18 anos, aí já veio o primeiro casamento lá do meu cunhado, né, que casou com a minha irmã gêmea comigo. Aí deram uma festinha lá em casa, né, porque foi uma
digamos, lá, e convidaram lá, foi o Edgar Leão errou, as vacas sagradas do movimento, sabe? Foram lá, Edgar, Rodolfo Felipe, Pedro Gattaro, foram lá no canal. E eu cismei de dar um discurso. Pregar o amor livre. Dentro do casamento. Dentro do casamento da minha velha. Quem? Hã? Quem era o casamento? É da minha irmã. O discurso pelo amor livre. Casamento religioso. Não tinha religião. Não foi religioso. Não, no civil? Não, foi só, eles casaram no civil lá. Mas eu eu dizendo que o meu discurso foi dentro daquilo, que aquele papel não valia nada, aquilo era uma porcaria. E falando, né, tem um discurso lá que eu preparei, me concentrei muito. Tá? Eu sei que o Edgar lembrou depois, ele falou, mas veja só, a gente sempre com escrúpulo, dificuldade para falar nessas ocasiões, para mexer com a sensibilidade das pessoas, agora chega um menino aí e de repente pega e solta o verbo aí desse jeito aí, né? E o pessoal bateu palma para mim, aquela coisa toda. Com 18 anos, né? Foi quando... E aí, logo depois, o Edgar me convida lá no centro, ele ia ter a escolha da comissão de gestão para mim ser secretário do centro. Toda vez que lançava um jornal ou tinha um acontecimento qualquer, se lançava alguns panfletos, uns folhetos, assim, um panfleto, uma espécie de cartazetes pequenos, e nós saíamos para colar nas paredes. Ficávamos até de madrugada. Às vezes tinha que correr assim, de comissão qualquer, né? E tal, mas sabe como é? Juventude tem essa... Nós atuávamos no teatro, né? Por exemplo, o teatro dava um trabalho tremendo para manter, porque a gente trabalhava na base dos convites, a gente não pagava imposto. Para não pagar imposto ia para arrecadar fundos para o movimento. Então nós vendíamos convites de mão em mão, né? Era uma das tarefas que a juventude fazia, né? De vender para arrecadar fundos. Então era vender os convites do teatro. Além de trabalhar, fazer parte do elenco, eu entrei logo para o elenco, o Chico, meu irmão, né? Ele logo entrou para o elenco. No começo levávamos peças anarquistas. Anarquistas mesmo? Peças anarquistas, peças revolucionárias. Eram peças traduzidas? Traduzidas do italiano, algumas escritas até por companheiros nossos. Pedro Cataldo escreveu uma série de peças. Era um sapateiro que tinha uma vocação enorme para escrever. Pedro Cataldo? Catálogo. Em plena ditadura nós chegamos a fazer reunião com 90 pessoas lá. E depois do almoço, todo mundo sentava embaixo das árvores, porque tinha uma descidinha assim, e tinha uma espécie de teatro ao ar livre, mas natural, feito, né, tipo daqueles teatros gregos assim, feito natural. Então ficava o orador lá embaixo. Então aí o pessoal recitava, falava, uma espécie de karaokê aí, todo mundo falava. Todo mundo, então era uma sessão musical, intelectual, falava. Aí se fazia doutrinação, se discutia, se namorava muito também? Se namorava. De vez em quando casais sumiam lá pro meio do mato. O piquenique era mostrar como a gente podia organizar, passar um dia todo mundo junto, sem ninguém mandando em ninguém. Entende? Isso era muito bonito. Então o pessoal, quando saía fazer as tarefas, apesar de certos riscos que havia, né, que a gente podia ser pego, podia ir parar na delegacia qualquer coisa, mas era muita alegria, né? Certo. Muito típico do movimento. Isso que você falou, próprio era algo que dava tesão, né? Tinha tesão pelas coisas, né? Derrubar a existência feiamente acumulada e reaver o olhar que no começo a amou bastante para expor seu fundamento. O que me resta a viver está nesse assalto, nesse arrepio. O que me resta a viver está nesse assalto, nesse arrepio. Azul de dia, com a firmeza e os lampejos do farol, e os recifes lá de cima me avisam dos perigos de chegar. Andrade, Reis e Ipanema, Iracema e